às vezes o concurseiro, durante a semana, né, a rotina é trabalho o dia todo, a grande maioria trabalha o dia todo, tem ali um tempinho no final do dia para estudar, família, para administrar, enfim. E aí, assim, nesse tempo já, no período da noite que seja, a pessoa quer estudar o máximo possível sem fazer pausas. E às vezes quer compensar também aos finais de semana. Então pega para estudar sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, não quero nem almoçar, não para, né? A gente que acompanha os alunos, a gente sabe que eles relutam em relação a essas pausas. Fala pra galera, então, a importância, né? Pensando em desempenho mental, cerebral, de fazer essas pausas, sem usar a rede social, né, gente? Pausa mesmo. Inclusive, quais atividades seriam adequadas nesse período de pausas. E também, se existe, né, ali na ciência, uma duração ideal para o bloco de estudos e também para pausa, assim. Qual seria a duração? Complementando a pergunta dela, ela falou das pausas entre o estudo, né? E a gente percebe também que às vezes é muito importante uma pausa ao final do estudo. Nós temos alunos que se dedicam integralmente ao estudo para concurso. Então eles acordam, começam a estudar, estuda até o final do dia. Aí acabou, fecha o material, vai dormir, acorda e começa a estudar. E às vezes eles não fazem uma chave do desligar, alguma coisa assim que como se fizesse uma diferença entre um dia e o próximo dia, né? E eu já li algumas coisas a respeito disso que seria importante. Então, falando de pausas, vamos falar delas. Boa. Bom, vamos seguir na metáfora do estudo como a atividade física, o exercício físico, porque realmente é muito parecido, pessoal. Realmente é muito parecido, assim. Quando a gente aprende alguma coisa, o nosso cérebro, ele altera configurações dos neurônios, isso a gente chama de neuroplasticidade, ou seja, os neurônios eles se reconectam de forma distinta. Você vê o córtex auditivo de um músico, que é onde interpreta o som, ele é muito mais hipertrofiado, digamos assim, legal, porque ele usa mais aquela região do que um cara que não é músico. Você aprender uma segunda língua diminui a chance de você ter Alzheimer, porque você treinou regiões do seu cérebro, mas uma terceira língua não, porque você usou as mesmas regiões para aprender as duas. Nossa, então, que interessante. entendam isso, galera. Estudar trabalha o cérebro, né? Então, se você, um dos fatores de risco, um dos principais fatores de risco para a demência é pouco letramento, pouca leitura, pouco estudo. Então veja que estudar você trabalha o cérebro, tá? Isso nos faz concluir que, assim como um sujeito que começou agora na academia, o sujeito que começou agora a estudar, ele não vai conseguir, de forma muito modesta, estudar como eu estudo, porque eu estudo há 10 anos já, de forma estruturada, lendo, né? Por muitas horas. Por muitas horas, ele não vai conseguir. É igual você entrar na academia ou correr e correr com um cara que é treinado. Não dá, não vai rolar. Você vai cansar, você vai perder a atenção, você não vai conseguir entender o que você está fazendo, e aí você vai achar que você é burro. Você fala, eu não consigo, eu tenho que ler o parágrafo, não consigo entender, porque você está tentando estudar 4 horas num dia, às vezes sem intervalo, e você não treinou isso, você não consegue, você não tem substrato físico no cérebro para conseguir atingir esses objetivos. Então, questão de pausas e tempo. Primeiro, se você é digamos que um sujeito que começou agora no universo de um estudo mais estruturado, mesmo que você tenha terminado o teu ensino médio recentemente, ou né, tenha estudado alguma coisa recentemente, às vezes pelo fato do nosso ensino, né, especialmente o público, infelizmente ser muito ruim, às vezes você não estudava de fato. Sim. Você foi sendo levado para frente, passando, agora aprovação automática, quando você saiu lá e precisa achar um negócio para fazer. Se você estuda, trabalha muito tempo numa área e vai fazer uma transição de carreira para um concurso, que acho que deve acontecer bastante, você está um tempo, um hiato sem estudar, você está só trabalhando, fazendo aquele negócio mecânico no seu trabalho, e você vai decidir se debruçar agora sobre um conteúdo para uma prova, você também está destreinado. Então, no começo, não queira estudar 8 horas por dia. Você não vai conseguir. É muito difícil. Eu hoje tenho dificuldade de estudar com qualidade 8 horas por dia. É muita coisa, galera. 8 horas por dia é muita coisa estudando. Então, o que eu sugiro? Se você é um indivíduo que não é muito treinado no estudo, eu sugiro estudar 25 minutos a meia hora e fazer uma pausa de uns 10 minutos. Há dados mostrando que a cada, em média, 9 a 11 minutos a nossa atenção entra em algum lapso. É normal a gente não ter tanta atenção. Evolutivamente foi importante. Aquele animal, pensa lá no passado, o hominídeo, nós lá no tempo das savanas,
aquele hominídeo que ficava hiper focado no chão, caçando ou coletando, e às vezes ele não dispersava um pouco e olhava para os lados, ele não via predador chegar. Claro. Então esses momentos de mind wandering, que a gente chama, que é dar uma viajada na maionese, eles são super comuns. Estima-se que a gente passe 30%, 40% do dia tendo umas viajadas na maionese. É comum, é por isso que nas minhas aulas do RD os alunos sabem, eu faço assim, ó, presta atenção aqui em mim, presta atenção em mim, porque eu sei que a galera dá uma viajada. É normal. Então eu sugiro que você coloque 25 a 30 minutos, descanse 10, 15 minutos, não se culpe no descanso. O descanso é um momento que você está reconfigurando, lavando a adenosina no seu cérebro. Podia explicar melhor, mas não temos tempo, eu acho. Se vocês quiserem saber, depois eu explico. Reconfigurando, recalibrando os seus sistemas de atenção, e é por isso que você não pode ficar em rede social. Então, cara, lava a louça, sabe? Varre o quarto, arruma as roupas que ficaram dobradas, ou estende a roupa que estava na máquina, dá comida pro gato, faz alguma atividade manual para descansar os seus sistemas. Você não vai acabar o mundo, você não olhar a rede social em 10 minutos, aí depois você volta para os estudos. Se você é uma pessoa um pouco mais treinada, aí você já pode encarar ali uns 40, 45, 50 minutos de estudo. Eu não recomendo que você passe de 50 minutos sem ficar 10 minutinhos dando uma descansada, porque é 50 minutos sem ficar quebrando e olhando rede social. Eu tô falando aqui focadaço, assim, estudando né? com qualidade. Sim. É muito tempo 50 minutos. 50 minutos é muito tempo. Você consegue, a gente tá quase falando aqui há 50 minutos. É muito tempo, muito focado assim, né, aprendendo. Então eu sugiro que você dê essas pausas, tá? Sobre o que você comentou. Um dos pilares do aprendizado, tem um neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene, que ele estuda muito aprendizado. Ele tem 4 pilares para o aprendizado. Um dos pilares do aprendizado é sono. A gente sabe hoje que esses neurônios que se reconfiguraram durante o dia, à luz do que a gente aprendeu, eles se concretizam no sono. Digamos que eles se fortalecem no sono. Se a pessoa dorme mal, vai ser um problema, né? E aí, para você conseguir ter um sono de qualidade, se você não tem um transtorno de insônia, que aí tem que ser tratado por um profissional especializado, mas se você só quer dormir bem e não tem um transtorno de insônia especificamente, você tem que fazer um processo de desligamento durante o final do dia. E assim, eu não consigo imaginar você tendo estudado um conteúdo que muitas vezes é estressante, você sua estudando aquele negócio, é difícil, você não compreende, tem que voltar, lembrar, fazer todo o processo. E aí você para com aquilo ali, janta e dorme. É muito difícil, acho que você tem que dar uma desligada aos pouquinhos durante o dia, até para fazer essa marcação de um dia para o outro. Exato. Acho que isso é muito importante. Então, resumindo tudo que eu disse aqui, tem que ter pausas, as pausas tem que ser uma pausa de verdade, não uma pausa que você vê rede social, etc. Tem que ser uma pausa que você descanse mesmo para recalibrar os seus sistemas de atenção. E assim, pode ser que eu esteja ficando, né, sei lá, já deficiente nos meus estudos, mas eu acho muito difícil a pessoa conseguir encarar 8 blocos de 50 minutos de estudo com qualidade durante o dia. Inclusive, se me permitem, uma sugestão que eu daria, se você é um concurseiro full, né, você só estuda para concurso, se eu estivesse no seu lugar, eu deixaria a parte da manhã para esse estudo de qualidade mesmo, muito focado, aprendendo novo conteúdo, que é a coisa mais difícil para fazer, é você assimilar o novo conteúdo, que você tem que decodificar aquilo, misturar com o que você já conhece e criar a sua síntese daquele conhecimento. Eu deixaria a parte da manhã para isso, e a parte da tarde eu revisaria conteúdos dos dias anteriores que eu já li.